Tá frio aí? Pouquinho. Motivo de muita alegria, mais uma vez, estar aqui para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E gostaria que você já deixasse a sua Bíblia aberta no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vai falar um pouquinho sobre esse texto. E gostaria que você ficasse ligado aí essa noite. Amém? Irmãos, eu gostaria que você fizesse uma pergunta, que nós repetíssemos essa pergunta em voz alta. Para você mesmo, não é para responder agora não. Acredito que no final da mensagem a gente vai ter uma resposta bem clara para ela. Repita assim: qual é a melhor parte do Evangelho? Pode falar mais alto. Qual é a melhor parte do Evangelho? Essa pergunta, irmãos, é para a gente refletir um pouco de tudo que o Evangelho nos proporciona, de tudo que o Evangelho nos faz viver. O que você considera mais valioso? Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade e privilégio de podermos nos reunir, ó Pai, aqui nesse local com liberdade para adorar o Teu nome. Ó Deus, sabemos que em algum momento mais à frente nós não teremos essa liberdade, mas graças te damos por hoje, que o Senhor possa falar aos nossos corações de forma especial, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é a melhor parte do Evangelho? A gente vai falar em Coríntios, porque os coríntios, eles não tinham compreendido ainda qual é a melhor parte do Evangelho. O que era mais valioso nessa vida? Agora eu sou cristão. O que é mais valioso agora para mim? Seria a justificação pela fé? Seria o perdão dos nossos pecados? Seria me livrar do inferno? Seria libertar-me da escravidão do pecado, a vida eterna? Tudo isso é muito bom, mas às vezes a sua compreensão da melhor parte do Evangelho está dentro desses motivos aqui. Às vezes para você, a melhor parte do Evangelho é me livrar do inferno, que é bom também, né? Estar livre do inferno. Ou então, me libertar da escravidão dos pecados, que é bom também. Tudo que eu falei aqui é muito bom, mas qual é a melhor parte? Tudo que eu falei aqui, irmãos, é precioso demais para nós. Na realidade, Cristo morreu para que todos esses motivos que eu dei aqui fosse realidade na vida de todo aquele que crê. Se você crê, isso aqui é importante para você. Mas é possível, irmãos, quero deixar claro aqui no início dessa mensagem, que tudo que eu falei aqui faça sentido. Você pode se considerar um beneficiário de tudo que eu disse aqui. Justificação pela fé, perdão do pecado, me livrar do inferno, vida eterna, libertar da escravidão. Mas é possível que todos esses feitos, você se considera um beneficiário, mas ainda você não seja um salvo. E a gente vai compreender essa verdade no decorrer dessa mensagem aqui. Vamos abrir a Bíblia aí, já está aberta, né? 2 Coríntios, capítulo 4, nos versículos 4, 5 e 6. Já estava nervoso com aquele microfone ali, que certeza que eu ia fazer uma besteira, irmão. Chutar um fio, cair aqui em cima. Mas Deus é bom, amém? Irmãos, aqui na carta de Coríntios que a gente vai começar a ler, estou até mais à vontade agora. Na carta de Coríntios que a gente vai começar a ler, os coríntios eram uma igreja, era um povo que se achava demais. Eles se consideravam, era um lugar rico, né? Um lugar próspero, então eles se consideravam super crentes. Eles acreditavam ser melhor do que outras pessoas. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele foi muito duro, foi muito incisivo, repreendendo os coríntios, porque eles estavam vivendo uma vida cristã
sem abandonar as antigas práticas pecaminosas, e eles estavam acreditando que isso estava agradando a Deus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, é incisivo, duro de novo, mas ele também consola, traz um encorajamento para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, eles faziam alarde pela sua grandeza. Nossa igreja é boa, nossa igreja é cheia, nós estamos aqui falando a respeito, nós somos os melhores, falamos a respeito de Cristo. Pelo contrário, Paulo, em toda a sua trajetória, faz um alarde da sua fraqueza, porque Paulo vai falar mesmo que Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo, que era o contrário que os coríntios faziam. Minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus deixou isso claro para Paulo. Então, esse era o contexto aqui de 2 Coríntios. Vamos ler o capítulo 4. Irmãos, agora a gente vai entender um paralelo que Paulo faz no versículo 4 e no versículo 6. A gente vai pular o versículo 5 e a gente vai voltar no versículo 5 depois, porque Paulo compreendeu uma verdade que a gente precisa compreender aqui agora, para entender qual é o bem mais valioso do Evangelho, amém? Vamos ler aí o versículo 4 de 2 Coríntios, capítulo 4. O Deus desta geração cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 6. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, agora a gente vai pegar esse paralelo aí. No versículo 4, Paulo diz: o Deus dessa geração cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz. No versículo 4 corresponde, lá no finalzinho do versículo 6, acompanha comigo. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação. Amém? Então, luz no versículo 4 corresponde à iluminação no versículo 6. Aí depois, no versículo 4, luz do Evangelho, do Evangelho. No versículo 6, iluminação do conhecimento. Luz no versículo 4 corresponde à iluminação no versículo 6. Evangelho no versículo 4 corresponde a conhecimento no versículo 6. Vamos lá, versículo 4. Luz do Evangelho da glória de Cristo. No versículo 6, iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, glória de Cristo corresponde à glória de Deus no versículo 6. Para terminar, que é a imagem de Deus no versículo 4. No versículo 6, conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Paulo está querendo dizer o que aqui? Luz no versículo 4, iluminação no versículo 6. Evangelho no 4, conhecimento no 6. Glória de Cristo no 4, glória de Deus no 6. Imagem de Deus no versículo 4, face de Cristo no versículo 6. Irmãos, Paulo está falando para a igreja de Corinto. Olha só, não existem duas glórias. Existe uma glória divina, que é a glória de Deus. Porque a glória de Cristo é a glória de Deus. Cristo é a imagem de Deus e Deus brilha na face de Cristo. Então não existem duas glórias, apenas uma. E para ficar bem claro para a gente aqui, irmãos, o maior empreendimento de Satanás é fazer com que eu e você não enxerguemos a glória de Deus na face de Cristo. Esse é eu coloquei aqui, job de Satanás, para eu me ligar aqui, né? Mas esse é o maior trabalho de Satanás. Satanás, ele quer cegar os nossos olhos. Ele quer fazer com que eu e você não compreendamos essa glória de Deus. Amém? Irmãos, qual é a melhor parte do Evangelho? Qual é a melhor parte do Evangelho? Se o maior empreendimento do diabo é fazer com que eu e você não enxergue a glória de Deus ou a glória de Cristo, que são a mesma coisa,
A melhor parte do Evangelho é quando Deus nos torna aptos a ver a glória de Deus, ser tomado, ser transformado pela glória de Deus. Irmãos, todos os outros feitos que eu falei aqui, justificação, perdão do pecado, tudo vai apontar para a glória de Deus. E a gente precisa compreender isso, porque às vezes a gente vive 30 anos dentro da igreja e não compreende o maior bem do Evangelho, que é a glória de Deus. Nós, eu, Juliana, Samuca, Ivana, Aldo, nós fomos feitos para desfrutar da glória de Deus. Repita assim: eu fui feito para desfrutar da glória de Deus. Irmãos, acessar o maior bem do Evangelho, acessar essa verdade, compreender isso, traz para nós 3 implicações diretas na nossa vida. Direta. Se você não viveu, você vai viver. Ou se você ainda não viveu, você precisa viver. Essas 3 implicações precisam gerar algo em você. A primeira, que a gente vai falar aqui rápido, a condição que nós estávamos antes de sermos salvos. A segunda, o momento da nossa conversão. A terceira, a conversão de outras pessoas. A glória de Deus, ela vai impactar diretamente nesses 3 pontos. O que a glória de Deus tem a ver com a condição que eu estava antes de ser salvo? O que a glória de Cristo tem a ver com a minha conversão no ato ali, no momento da minha conversão? O que a glória de Deus tem a ver com a conversão de outras pessoas? Vamos partir para a primeira implicação e agora a gente vai prestar um pouco de atenção nos versículos. Primeira implicação, antes de ser salvo. Irmão, antes de sermos salvos, nós estávamos em uma condição. Vamos ler aí o verso 3, acompanha comigo. O 3 e o 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, baseado nesse versículo aqui, qual era a nossa condição antes de sermos salvos? Alguém pegou aí? Cego. Nossa condição antes de sermos salvos era cego. Algumas pessoas podem descrever como é que a Bíblia mesmo, e a gente descreve as pessoas ainda que não servem a Cristo. Descrentes, perdidos, mortos em seus delitos e pecados, aqueles que ainda não nasceram de novo, inimigos de Deus, várias formas. Mas aqui nesse versículo a gente entende que essas pessoas estão cegas. Irmãos, e é meio louco compreender isso. Cegos para ver o quê? Cegos por quê? Irmãos, só em abrir a Bíblia eu consigo enxergar Jesus. Amém? Uma pessoa que não serve a Deus, ela abre a Bíblia, ela consegue enxergar Jesus. Ela consegue enxergar Jesus como um professor, como um mestre, como um homem que cuidava bem das pessoas, como um homem que calava a boca dos seus inimigos, dos seus opressores, como um homem que curava pessoas, transformava a vida de pessoas. Se eu olhar a Bíblia, eu consigo enxergar as características de Jesus. Nós, como cristãos, nós, como frequentadores da igreja, EBD, aulas, lemos livros, nós conseguimos compreender Jesus nessas coisas. Não é difícil. O problema é que nós não enxergamos Jesus com os olhos do nosso coração. Eu não sei se você conhece uma pessoa que fala sobre Jesus, que conhece Jesus, ou que já ouviu falar de Jesus por muito tempo, sabe tudo, tu vai conversar com ela, ela sabe tudo sobre Jesus. Mas você vê que é uma pessoa que não nasceu de novo. Você vê que é uma pessoa que não tem fruto do Espírito. Quem aqui conhece alguém assim? Que conhece Jesus, mas não leva uma vida cristã? Eu conheço. Jesus disse em Mateus 13, versículo 13, versículo 13, vendo, não me veem. Por quê? Porque é a mesma situação que Paulo está falando lá aos Coríntios. Olha só, vocês
sabem quem é Jesus, vocês veem tudo isso acontecendo aqui, mas vocês não enxergam Ele com os olhos do coração. Irmão, se você acredita que Jesus é o tesouro supremo e bem mais valioso, e o bem mais valioso da sua vida, aconteceu alguma coisa com você no meio desse caminho. Se eu e você acreditamos que Jesus Cristo é o bem mais valioso desse mundo, aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Segunda implicação, então aqui a gente aprendeu que antes de sermos salvos, nós estávamos cegos. Nós estávamos enxergando Jesus de outra forma. Mas aí, aconteceu alguma coisa. Versículo 6, leia comigo. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, todos os crentes são salvos dessa forma. Houve uma iluminação num coração escuro, onde Deus quebrou as cadeias do diabo, quebrou o plano do diabo para te fazer cego, para que você fosse iluminado nessa escuridão e enxergasse a glória de Cristo. Aconteceu esse momento. Nós enxergávamos Cristo de várias maneiras diferentes, até que o versículo 6 aconteceu com a gente. Lucas 14, 26 diz assim, ó, se alguém vem a mim, ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Irmão, quando a gente enxerga essa glória de Cristo, quando a gente consegue compreender, quando o poder de Satanás é quebrado e a gente consegue ser iluminado para enxergar a glória de Cristo, nós precisamos amar Ele acima de todas as coisas. Isso é muito duro, porque às vezes a gente vai querer amar mais o nosso filho, a nossa filha, a gente vai querer dar mais valor para o nosso trabalho, a gente vai querer ter um sucesso financeiro. Essa pergunta, eu não tenho filho ainda, mas para quem tem filho, eu acredito que seja muito difícil mesmo. Amar a Deus acima dos meus filhos, amar a Deus acima da minha própria vida. Irmãos, quando Jesus entra no nosso coração como Senhor e Rei, é como encontrar um tesouro num campo, e isso é tão valioso que estamos dispostos a vender tudo para tê-lo. Será que você encara Jesus dessa forma? Será que eu encaro Jesus dessa forma? Será que eu sou capaz de vender tudo, de abrir mão de todos os meus sonhos para ter uma vida com Deus? Ou será que esses sonhos ainda preenchem as minhas prioridades? Ou será que as suas ambições preenchem a sua prioridade? E você deixa o seu relacionamento com Deus de forma em segundo plano? Abra comigo aí Mateus capítulo 13, versículo 44. Enquanto você abre aí, eu vou ler aqui uma parábola de Jesus de apenas um versículo. E Jesus, ele é capaz de resumir tudo que Paulo está querendo explicar aqui aos Coríntios. Mateus 13, Lucas, não, é isso mesmo, Mateus 13, 44. Marquei aqui na... Não tem Mateus 13. Eu que marquei errado aqui, irmãos. Mas aqui, ó, Jesus resume essa revelação de Paulo em uma parábola e um versículo. Jesus fala que um homem encontrou um tesouro num terreno. Quem é que conhece essa passagem? O homem encontrou um tesouro no terreno. É essa mesmo? O homem encontrou um tesouro no terreno. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu.
e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Irmãos, quando o versículo 6 acontece comigo e com você, a gente compreende o bem mais valioso do Evangelho. E a gente larga tudo por causa desse bem. Precisamos largar tudo. Isso é que significa ser cristão. Agora olha para o irmão que está do seu lado aí. Se não tiver, pergunta para você mesmo. Será, mais alto, será que o versículo 6 aconteceu com você? Irmãos, olha só. Se não aconteceu, fica ligado, porque é durante o sermão que ele acontece. É durante a palavra. Esse é o momento mais importante das nossas vidas. Talvez se eu perguntasse para você em alguma outra oportunidade, qual é o momento mais importante da sua vida? Você vai falar, quando meu filho nasceu. Você vai falar, quando eu me formei na faculdade. Ou quando eu abri a minha empresa. Ou quando eu atingi tal patamar financeiro. Quando eu casei, foi o momento mais importante da minha vida. Irmãos, o momento mais importante da nossa vida é quando nós somos convertidos em Cristo Jesus, enxergamos a beleza de Deus, e o versículo 6 acontece com a gente, transforma o nosso coração, tira a gente do lamaçal do pecado. Esse é o momento mais importante das nossas vidas. A gente entendeu, no versículo 4, qual era a nossa condição. No versículo 6, a gente entendeu o momento mais importante da nossa vida, onde o poder de Satanás é quebrado e nós enxergamos a glória de Cristo. Irmãos, e se a glória de Deus é o maior bem do Evangelho, se é Ele quem tira a cegueira dos nossos olhos, qual é o nosso papel na conversão de outras pessoas? Pensa comigo. Se nós estávamos numa condição de cegueira, se Deus é o único ser capaz de tirar a gente dessa condição de cegueira, para que nós enxerguemos a luz de Cristo, a beleza de Cristo, a grandeza de Cristo, se é só Ele quem faz isso, qual é o meu papel, Samuca? Qual é o nosso papel nessa história toda? Porque se é Deus que faz, aonde que eu entro nessa história? Porque Deus quer me fazer coparticipante desse reino. Agora que entra o versículo 5. Vamos ler? Segunda Coríntios 4, versículo 5. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a quem? Cristo Jesus, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Irmãos, a terceira implicação é como que enxergar a glória de Cristo, como que compreender o bem mais valioso do Evangelho, influencia na conversão de outras pessoas. O nosso papel na conversão de outras pessoas não é dar vista para eles, para os que estão cegos, porque quem faz isso é Deus. O nosso papel é dar a eles algo para ver. Irmãos, Deus não vai tirar a cegueira se não tem nada para ver. Deus tira a cegueira quando é apresentado Cristo para eles. Esse é o nosso papel como cristão. Apresentar Cristo. Irmãos, o que nós queremos que eles vejam? O que nós queremos que os descrentes, os incrédulos, os inimigos de Deus vejam? Por que você prega o Evangelho? Por que você anuncia as boas novas? Ou será que a gente não está anunciando? Por quê? Qual é o propósito de falar de Jesus para outras pessoas? Se não é a gente que tira a cegueira deles. É por isso que pessoas que têm uma boa oratória, que falam bem no púlpito, que contam uma história, várias pessoas se convertem, e essas pessoas não permanecem na igreja. Por que você acha que é? Porque essas pessoas não enxergaram a beleza do Evangelho. Então o nosso papel é mostrar, é proclamar Jesus. A glória de Deus em Cristo Jesus, proclamar Cristo e mostrar Cristo, falando e servindo. Olha aí o final.
O 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O versículo 5 que a gente leu agora, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Ou seja, qual é o nosso papel? Proclamar Jesus. E escravo de vocês significa o quê? Servir aos nossos irmãos. Ser escravo de vocês, que Paulo está falando, é porque nós vamos proclamar Jesus servindo ao outro. Um encontro verdadeiro com Cristo Jesus precisa resultar em serviço. Nós precisamos servir ao outro. Há alguns anos atrás, eu e a Juliana, nós viajamos para Rio Grande do Norte, Natal, para comemorar meu aniversário. Foi para viajar também de férias, mas aproveitou meu aniversário para comemorar. Eu falei, eu vou falar isso. Ela não vai falar. Eu falei, vou falar. E a gente estava lá, a gente passou 2 dias, depois chegou um casal de amigo nosso lá em Natal. A gente alugou um carro e foi para um ponto turístico de Natal, que era distante, longe. A estrada era bem emburacada. E quando você entrava naquela estrada emburacada, você não via ninguém vindo, o GPS não pegava, que não tinha sinal, e você não via o fim, não via o mar, não via nada. E eu já fiquei meio apreensivo. A estrada toda emburacada, eu falei, eu vou meter o pé aqui, vou acelerar. E comecei a acelerar, a estrada emburacada, o carro já quase pedindo arrego. A Juliana, vai devagar. Eu falei, calma aí, eu não conheço aqui, vai devagar, pelo amor de Deus, vai devagar. Eu acelerando com medo. Enfim, eu sei que eu fui rude ali naquele momento com ela. E além de ser rude, foi na frente do casal de amigo. Então eu peguei 2 vezes. Primeiro porque eu me mostrei insensível nesse momento, com ela, ainda mais com os amigos. Beleza, ficamos lá, chegamos no local. Ela seca, fria, voltamos para casa, pro apartamento, que eu trato igual casa quando eu vou, né? Mas voltamos para lá, apartamento, e eu fingindo, dando uma de João sem braço. Oi, amor, tudo bem? E aí, vamos aonde? Que não sei o quê, fingindo que não fiz nada. Irmão, mas quando todo marido que se preze, quando você faz algo que você sabe que você errou, o que a gente tem que fazer, irmão? O que a gente tem que fazer? Pedir desculpa. E eu falei, caramba, meu Deus do céu, cara, pô, mas ela me irritou, cara. Ai, meu pai, e ela lá, aí quando a gente já estava se arrumando para sair, porque era o justo dia do meu aniversário, eu fui falar com ela, eu falei, e aí, já reservou? Aí ela, tipo assim, meio que ficou de costas para mim, não deixou eu ver o rosto dela. Eu falei, tá chorando. Eu falei, caramba, no dia da maior besteira que eu fiz, cara. No dia do meu aniversário, eu falei, agora não tem jeito. Eu falei, amor, me perdoa. Eu errei, fui insensato mesmo ali, me perdoa. Precisei me humilhar e pedir perdão. O que eu quero dizer com você? Por que eu quero ser perdoado? Naquela hora ali, a pergunta que vem na minha cabeça é por que eu quero ser perdoado? Se você estiver entendendo essa palavra, irmão, a sua pergunta é por que eu quero ser perdoado por Deus? Por que você quer ser perdoado? Existem várias respostas erradas. Dessas respostas erradas, eu quero destacar 3. Primeiro é consciência pesada. Eu vou voltar aqui na minha história com ela. Consciência pesada. Eu fiquei ali chateado, sabia que o aniversário não ia ser uma coisa muito legal, ia ficar aquele clima frio, seco. Então, eu queria pedir perdão para não ter a consciência pesada. Ou podia afetar a minha vida sexual com ela. Se a gente permanecesse nesse clima estranho. Podia afetar diretamente o meu relacionamento íntimo com a Juliana. Ou porque eu tenho que obedecer às regras. Pô, sei que eu tenho que pedir perdão, não quero, mas eu sei que tenho que pedir, então eu vou pedir só para obedecer às regras. São 3 respostas erradas para essa situação. Qual é o problema dessas respostas? Porque nenhuma delas honram a Juliana. Todas essas respostas que eu falei têm a ver comigo. Porque eu quero uma consciência limpa, porque eu quero uma relação íntima melhor,
porque eu quero cumprir as regras. Ou seja, com essas respostas eu estou usando a Juliana para ter o que eu quero, para fazer bem para mim. Irmãos, por que você quer ser perdoado por Deus? Eu quero ser perdoado pela Juliana porque eu quero a minha esposa de volta. Eu quero ter um relacionamento saudável com ela de volta. Essa é a função do perdão. Me relacionar com outra pessoa sem que haja barreiras entre nós. Irmãos, por que você quer ser perdoado por Deus? A resposta certa é porque eu quero ter meu relacionamento com Ele de volta. Eu quero que o nosso relacionamento não tenha barreiras. Irmão, se pergunte por que você quer ser perdoado por Deus. Para se livrar do inferno? Para ter uma consciência limpa, para ser próspero? Resposta errada. Porque eu quero me relacionar com Ele sem barreiras. Irmão, se você usa Deus para ter o que você quer, que não seja Deus, você não o honra. Você está usando Ele só para ter o que você quer. E se você está fazendo isso, você ainda não enxergou o maior bem do Evangelho. Mas se o verso 6 aconteceu com você, você vai honrá-lo. 2 Pedro 2,18 diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Ou seja, toda a nossa história cristã é para nos levar a Deus, é para que enxerguemos essa glória de Deus na face de Cristo Jesus. Irmãos, Ele precisa ser o maior bem das nossas vidas. Senão tem alguma coisa errada. Senão nós estamos vivendo o evangelho de religiosidade. Só estamos frequentando a igreja. Se Cristo não é o maior bem da sua vida, você está só frequentando a igreja. Se o seu trabalho, se seus filhos, seus amigos, sua vida social, sua empresa é o maior bem da sua vida, você está só frequentando a igreja. Irmãos, Deus é honrado. E nós somos satisfeitos quando para mim e para você, Ele for o maior bem do evangelho. Gostaria que você curvasse sua cabeça. E agora faça uma oração. Faça uma oração fazendo uma autoavaliação a respeito de como você tem tratado a grandeza da glória de Deus. O que é a glória de Deus para você, irmão? Será que Cristo Jesus é o maior bem da sua vida? Será que Ele é o tesouro supremo? Será que Ele é aquele campo que quando você viu, você vende todas as coisas para tê-lo? Será que você enxerga Deus dessa forma, irmão? Será que eu tenho enxergado Deus dessa forma? Ou tenho colocado tantas outras prioridades na frente? Se Cristo não for o maior bem das nossas vidas, nós estamos vivendo o evangelho errado. Se Jesus Cristo não for o maior bem, nós estamos falhando, desempenhando o nosso papel de cristão. Se Deus ainda não é o maior bem do evangelho para você, se você ainda não encara Cristo como o bem mais valioso, eu quero te convidar aqui na frente para a gente orar junto, para que nós enxerguemos Cristo como o maior bem das nossas vidas. Ele é o maior bem do evangelho. Vem aqui na frente para que nós oremos juntos, irmãos. Nós temos uma vida toda pela frente, e não faz o mínimo sentido a gente viver essa vida colocando tantas outras coisas na frente daquele que é o autor e consumador da nossa fé. O Ministério de Louvor vai cantar aqui agora. Eu gostaria que você cantasse essa canção também. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Se por algum motivo você ficou com vergonha de vir aqui à frente,
Eu gostaria que você orasse aí no seu banco mesmo. Será que Cristo é o bem mais valioso da minha vida? Será que Jesus Cristo é o bem supremo? Será que o versículo 6 aconteceu comigo? Ou será que eu tenho enxergado Jesus Cristo de forma diferente? Só como um homem bom, como um amigo nas horas difíceis, ou como um profeta que fala coisas legais para mim? Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Será que você ama a presença de Deus, irmãos? Pai, eu amo tua presença. Será que você ama a presença de Deus? Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir Declara essa mais música. fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Quero ir mais fundo. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, ó Pai, nessa hora estamos aqui, ó Deus, na Tua presença. Ó Deus, te pedindo para que o Senhor avive a Tua obra no meio da caminhada, Pai. Desperte os corações que estão dormindo. Ó Deus, aqueça os corações que estão frios. Ó Deus, que possamos enxergar a beleza da Tua glória. Ó Deus, de forma clara, de forma irresistível. Ó Pai, que as nossas ambições terrenas não, ó Pai, comprometam o nosso amor para com o Senhor. Ó Deus, que enxerguemos o Senhor de forma plena. Ó Pai, que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Ó Deus, tira toda a fraqueza, toda a incredulidade do meio da Tua igreja. Ó Deus, tira todo pessimismo. Tira todo, Senhor, problema, ó Deus, que aflige os corações. Remove, ó Pai, as escamas dos olhos. Ó Deus, para que a Tua igreja possa enxergar o Senhor como o bem mais valioso das nossas vidas. Ó Deus, que a religiosidade não nos atrapalhe. Não permita que
fiquemos na igreja sem enxergar o Senhor, Pai. Aleluia. Não permita que vivamos uma vida de cristãos sem enxergar a beleza do Senhor, a Tua grandeza. Ó Deus, a minha oração é sincera porque eu sei que isso acontece, Pai. Temos diversas pessoas que vivem uma vida religiosa, mas ainda não enxergam o Senhor como o bem mais valioso. Ó Deus, que se há alguém aqui nessa noite que precisa passar pela transformação da conversão, encontre essa pessoa agora, em nome de Jesus, Pai. Deus, traga a luz a um coração escuro, fazendo essa pessoa ressuscitar dos seus delitos e pecados, e encontrar vida plena no Senhor, Deus, no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus, que essa palavra possa permear o coração, ó Pai, de quem está ouvindo, tanto aqui pessoalmente quanto na internet, Deus. Ó Deus, e que a percepção de enxergar o Senhor seja clara no decorrer dessa semana, no decorrer desse mês, no decorrer da vida de cada um, Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, transforme os corações, que